Boa tarde a todos, eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Quero começar esse vídeo agradecendo a você que tem comentado, deixado as suas prerrogativas nos vídeos os quais tem feito, e continue compartilhando, continue curtindo, que isso ajuda muito o canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e leve mensagens a todo patriota do seu respectivo conhecimento. Meus amigos e minhas amigas, uma tarde maravilhosa para todos vocês, que vocês são merecedores. Mas vamos lembrar, acima de tudo, de uma parte importante. Pelo quarto trimestre crescido, PIB nacional obtém resultados positivos. Isso se deve à eficiência da política fiscal, do teto de gastos, que a esquerda diz que é recessivo e que só afeta os mais pobres. Tal crescimento se deve a uma ampla política de investimentos estratégicos que visam buscar os ideais caminhos do desenvolvimento econômico e estrutural desta nação. Por esse motivo, nós estamos, aos poucos, retomando a nossa estabilidade, que em caso da subida do ex-presidiário de São Bernardo do Campo à rampa do Planalto Central, todo esse trabalho pode ser desfeito. Dentro dos contextos os quais nós estamos vivenciando, para que toda essa trajetória, no que se refere às grandes realizações, não fiquem para trás. O retrocesso não pode voltar. Não podemos permitir, em momento algum, que uma figura que nos deu um golpe democrático, tentando fragmentar e tornar seletiva as versões democráticas, na verdade eles criaram versões, seja a governabilidade do nosso país. Afinal, Supremo é o povo, não é uma corte de togados que pode ser capaz de deturpar a nação, tolhindo os reais contextos do desenvolvimento econômico e social, o qual o país está pleiteando. E é por essa razão que nós temos que buscar os conceitos ideais, sempre, nunca deixando morrer os valores do patriotismo que foram resgatados através das ruas. Não podemos cair na conversa do ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas, governador eleito de São Paulo, que o nome de Jair Messias Bolsonaro não pode entrar no contexto. Afinal, ele é a principal criatura dos movimentos ideais da direita conservadora. É normal que novos nomes surjam? Sim, mas tudo isso tem um esboço, e todo esse esboço começou por Jair Messias Bolsonaro, pois afinal a esquerda progressista, ela cria líderes panteões e muitas das vezes se respaldam em políticos de centro-esquerda na carência de seus principais progenitores, assim podemos dizer. Logo, o nosso capitão do povo brasileiro, que está construindo sua história, mostrando seu poder de liderança, mediante ao que fez durante tantos anos no Congresso Nacional, sofrendo as barganhas do quadro político, que agora tenta se articular, criando bases neoparlamentares de governabilidade para um possível governo do PT.
seria o episódio 3 do Mensalão e das grandes trocas de favores. E muitas das vezes chega a ser engraçado quando nós vemos o PSDB do senhor senador Alessandro Vieira, ex-Cidadania, né, falar que existe uma confederação dentro do governo que escolheu o Centrão. Mas eu pergunto a vocês, quando o PSDB esteve à frente do poder, não governou com o Centrão? E mais que isso, eles agora formaram a sua federação junto ao Cidadania, justamente pelas suas perdas de espaço no espectro político, porque sabem que tendem, em caso de hipocentrismo, serem diluídos de vez. Isso tendo em vista que o bloco que eles formaram lá atrás, junto ao DEM propriamente dito, teve declínio mais para frente, junto ao declínio natural do PSDB a nível nacional. O DEM se diluiu e vendeu sua marca para a União Brasil. Não é à toa que o ACM Neto hoje é secretário-geral do partido e recebe uma cota significativa subdividida com o senhor Luciano Bivar, do fundo partidário, e uma participação indireta no governo petista ele está buscando. Só que ele está querendo utilizar o mesmo discurso do Eduardo Paes, de falar que quer ficar um tempo nos bastidores, afastado da política. Afinal, talvez ele esteja querendo ser lembrado somente de quando esteve à frente da Prefeitura de Salvador, alegando que sua gestão foi tão eficiente, que ele fez tanto pela parte do turismo local, modernizou a orla do Farol de Itapuã, entre outras, as quais ele tanto falou na campanha dele de candidato derrotado ao governo da Bahia, na verdade. Logo, ele quer o seu nome desvinculado do PT. Afinal, o DEM, para quem não se lembra, antes do impeachment da senhora Dilma Vana Rousseff, criou uma propaganda falando que o povo brasileiro não aguentava mais tantos impostos e não aguentava mais a incompetência do governo do PT. O partido que se diluiu e fez a fusão junto àquele que se diz favorável à desburocratização e à tributação única vai se unir ao governo do PT? Cadê os seus ideais de uma política macroeconômica de livre mercado? A fisiologia bate à sua porta, e é por esse motivo que eles querem enviar propostas de bancada com o real intuito de enfraquecer a verdadeira direita brasileira. Essa pouca vergonha nós não podemos permitir, pois na eleição já nos fizeram de palhaço, nos utilizaram como vaquinha do presépio e ainda nos tiraram o direito de reeleger um presidente que bateu todos os recordes positivos na economia, que não tem nada de sigilo de 100 anos. Narrativas que se criam, como bem diz o ministro Paulo Guedes, são apenas meros fragmentos. E sem sombra de dúvida, isso demonstra que não há sigilo algum. Que sigilo de 100 anos, se a todo momento o poder é alternado, segundo eles dizem. Eles que querem fragmentar a democracia, como assim já fazem, para revezamento oligárquico dos poderes de governos socialistas. Essa pouca vergonha não pode ser permitida, pois isso é, na cara dura, destruir a soberania nacional e transformar a nossa nação num desserviço
a sociedade civil, seja através na forma de conduzir a sua economia, como de prestar desinformação à sociedade civil através da mídia. Por essa razão que o ex-presidiário quer regular a mídia. Eles podem falar o que eles quiserem, chamar o presidente de genocida, de irresponsável, acusar de rachadinha, não sei quantos imóveis, mas nós não podemos falar nada deles, porque tudo para eles interessa dizer que é fake news. Isso é uma vergonha fora de cogitação no que se refere o desvio da conduta ética moral. E mais que isso, é querer tirar os defensores da soberania nacional como trouxas. Afinal, o Brasil não tem motor central de crescimento da economia. Então, o nosso agronegócio, que é por vias de consequência a nossa maior proporção econômica, está sendo sustentado ainda que com caminhões parando no Brasil. O porquê será disso? Porque o governo não quer que o povo passe fome e, além de tudo, alimenta o mundo todo com sua política de âmbito ideal para crescimento e desenvolvimento econômico e estrutural. E é por essa razão, meus amigos e minhas amigas, o mundo todo depende do Brasil para desfrutar do alimento. E nós temos terras boas e produtivas, de norte a sul desse país, que o MST agora quer invadir, levando o retrocesso à nossa política de regularização agrária, que visa buscar oportunidades para novos empreendimentos, abrindo espaço nas centrais de abastecimento para que esses pequenos agricultores possam vender o seu produto. Essa vergonha dessas mamatas que eles querem fazer fecha a economia, destrói a concorrência, e as consequências disso nós sentimos lá na frente, com políticas econômicas que são irresponsáveis. E não duvidem, inclusive, já que eles falam tanto da Amazônia, deles darem concessão para exploração de riquezas, para, em troca desse leilão, ele ficar conseguindo recursos para adiar o problema da economia e ficar inflando o quantitativo de dinheiro do mercado. Porque, afinal, governo gastador excessivo, chega um momento que precisa criar mecanismos para captar recursos. E não é de se duvidar que o ex-presidiário de São Bernardo dê concessões até nos patrimônios de preservação ambiental, que o mundo todo está de olho pelas riquezas que lá tem, em troca de, através desse leilão de concessão, ele pegar dinheiro para continuar maquiando a economia. Exatamente isso que ele gostaria de fazer. É que nem você ter uma variação patrimonial para cobrir déficits e utilizar desse dinheiro para finalidades escusas. É isso que ele quer fazer. Vocês podem ter certeza, porque o Estado não está cabendo dentro de si. A aprovação dessa PEC por parte do bloco de centro-esquerda em relação aos gastos públicos já mostram que em 2023
a dívida pública poderá crescer acima do PIB desse ano. E mais que isso, o crescimento econômico do Brasil poderá no máximo chegar a 1%. E isso pelos frutos que ainda se colhe da política econômica do ministro Paulo Guedes, mas que sorrateiramente poderá encolher e matar aos poucos, e como consequência conduzir o retrocesso que levam ao declínio macroeconômico e à desconfiança com o resto do mundo. Gostou do vídeo? Deixe o seu parecer, se inscreve no canal. Conjuntura política e econômica sempre ao seu lado. Um abraço.